Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos fazer mais um vídeo sobre o aborto, o assassinato duplo. A mensagem de hoje é baseada no livro que eu publiquei nos anos 70. Hoje nós vamos continuar falando a respeito do aborto, que é um assunto muito comentado nos dias atuais. A Bíblia, no Salmo 139, 13 e 14, diz assim: Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Gênesis 9, 6. E uma coisa também muito interessante, quando Caim matou Abel, a Bíblia diz que o seu sangue ainda hoje clama por vingança. No original diz assim: o seu sangue ainda nos dias atuais, ele clama por justiça. E outra coisa interessante a respeito dos abortos é o seguinte: a Bíblia também diz que os nossos filhos, eles não são nossos filhos. Os nossos filhos, a Bíblia diz que eles são herança de Deus. Se eles são herança de Deus, como que a mulher tem esse poder, esse autoritarismo violento, que aí está, que se manifesta publicamente a respeito dessa matança indiscriminada? Porque aborto clandestino, ele existe. Milhares e milhares de bebês hoje são abortados ilegalmente em todos os países do mundo. Então nós vamos comentar um pouco a respeito desse crime hediondo, o aborto, o assassinato duplo. Por que ele é duplo, pastor? É simples. Um bebê, ele não tem defesa, ele está lá vivendo no útero, ele não tem como se defender, como agir. Já uma pessoa adulta, ele pode pedir socorro, ele pode correr, ele pode buscar, ele tem várias alternativas. Agora, um feto não tem alternativa. Quem tem autoridade sobre ele é a mãe. Mas se a mãe deseja matá-lo, o que ele poderá fazer? Nada. Então vamos falar sobre o frigorífico de bebês. Eu uso esse termo porque uma clínica de aborto não pode ser chamada casa de saúde, mas sim frigoríficos de bebês. Caros amigos, que me desculpe, em particular os abortistas, mas não posso chamar uma clínica de aborto de hospital ou casa de saúde, pois como posso denominar assim um lugar onde são abatidos, sacrificados mensalmente milhares de bebês? Matar um bebê é tirar o sorriso de seus lábios, é manchar as mãos de sangue inocente. Quem mata um feto não tem coração. Só pode ser uma máquina, um robô, um monstro sem sentimento, onde não há nenhum tipo de emoção ou sentimento qualquer. Eu sinto revolta, ódio em meu interior quando eu vejo cenas desumanas dos humanos. Todos os frigoríficos de bebês têm à sua disposição dezenas de açougueiros.
e cada um pratica em média 20 abortos por dia. Quando apresento uma estatística de 1.000 abortos, na realidade praticaram 5.000. Isto é 4.000 formulários oficiais que não chegam ao conhecimento das autoridades competentes. Eles desaparecem dos arquivos misteriosamente, pois por que não dizer que se trata de uma atividade secreta? Em geral, os frigoríficos de bebês funcionam dia e noite. A operação, na realidade, não passa de uma raspagem ou limpeza no útero, remove de dentro das vítimas um embrião que é idêntico a uma geleia. Há enormes filas de mulheres grávidas, parecendo fila do INSS ou uma instituição de caridade. As salas não têm a mínima condições de higiene. Montes de geleias, pedaços de membros de embrião, e fetos caem ao chão, sangue coagulado, bebês formados com condições de sobrevida, uma vida poderia ser salvo, pela própria pessoa, ou dar ela, ou colocar vamos dizer, num hospital, cuidados médicos poderiam salvar muitas crianças dessa, mas eles não têm interesse em salvar. O negócio deles é matar mesmo, porque existe animais hoje que são mais mãe do que certas mulheres. Ser mãe é dar a vida pelo próprio filho. Bebês de 7 meses até 9 meses são atirados ao chão junto com o resto de placentas e se afogam no sangue coagulado. Esses bebês ficam até o fim do expediente chorando, gritando desesperadamente até a morte chegar. A maioria desses recém-nascidos são bebês perfeitos fisicamente e poderia sobreviver se fosse colocado dentro de uma estufa e assim fazer alguém feliz, mas eles não têm a mínimo ou mínimo interesse em salvar a vida. Ao contrário, os açougueiros da medicina, para se ver livre dos bebês, devido ao excesso de aborto, jogam-nos ainda com vida no incinerador para serem queimados. É um quadro triste e opaco. São cenas dramáticas, comoventes, que ferem a moral e a sensibilidade de quem quer que seja, pois muitos desses bebês foram gerados de um amor puro e verdadeiro, mas a mulher, em sua insegurança, e o homem, em seu egoísmo próprio, por uma moeda a mais, resolvem sacrificar com violência a vida, sangue do meu sangue e ossos dos meus ossos. Assim prossegue a criminalidade, a violência nos frigoríficos de bebês, reduzindo os lindos corpinhos em montes de cinza. Afinal, onde está a moralidade dos que se intitulam moralistas, sociais e religiosos? Onde está a dignidade, o caráter desses médicos? É essa tal sociedade burguesa em que eles vivem? Vivemos sob constantes ameaça de uma sociedade corrupta, suja, imunda,
cuja reflexão sociológica reflete nos procedimentos metodológicos progresso da divisão. Não adianta colocar remendo novo em um pano velho. A rotura será maior. A sociologia continua perdida em suas próprias contradições. Infelizmente, a influência intelectual, o capitalismo e a má política impede o crescimento da consciência da moral e da ordem social cristã. Vivemos, sim, numa sociedade instável, esdrúxula, contraditória, corrupta, adúltera, onde sobrevive o mais forte, o capitalismo. Quem são eles? E por que são responsáveis pelos frigoríficos de bebê? E enquanto predominar o atual sistema, continuará existindo as contradições dentro do trabalho e nas instituições, no lar e dentro do próprio poder, dividindo objetivos e ideais. Enquanto isso, os ginecologistas açougueiros continuam exercendo tranquilamente a profissão de assassino nos frigoríficos de bebês. Vamos falar um pouquinho agora sobre os supermercados de bebê. É natural que em todas as profissões existem pessoas irresponsáveis, exploradores, charlatões que visam apenas explorar o poder socioeconômico da coletividade. Atualmente, a maioria dos jovens, das jovens que entram na faculdade, procuram na ciência uma profissão que seja altamente lucrativa perante a sociedade. Lhes interessa apenas status. Eles nem estão nos problemas alheios, não estão interessados, não. Nem tampouco se preocupam se tem ou não condições psicológicas para exercer tal profissão. Eles dão tudo de si para ter um nome, para galgar uma posição. Se a profissão lhes é lucrativa, eles deixarão o natural pelo artificial, o útil pelo supérfluo, o moral pela imoralidade e o incorruptível pelo corruptível. Hoje, a medicina está bastante desacreditada por causa dos muitos médicos irresponsáveis e charlatões. Por exemplo, o aborto era, é e está sendo a pedra de tropeço dos que exercem a medicina legalmente, porque hoje a maioria do povo se automedicam. Por quê que eles se automedicam e os médicos combatem tanto essa opinião alheia? É simples responder essa pergunta. Os fatos estão aí para provar. A maioria se automedicam porque perderam a confiança no seu médico particular, principalmente os médicos da Previdência Social. Outras pessoas não reúnem condições de pagar o preço exorbitante por uma consulta médica. Quem vive da mais baixa remuneração deste país são os assalariados. Falar em salário mínimo é cometer imoralidade. Esses procuram uma cura no corpo através do milagre da fé dentro dos misticismos. Em toda a história da humanidade, nunca o homem se preocupou em ampliar tanto dinheiro ou aplicar tanto dinheiro como usa e investe no corpo da mulher,
para enriquecer ilicitamente. Hoje, a carne da mulher está tão barata, mas tão barata, que vive exposta nas esquinas a preço de banana, e o pior de tudo, está ao alcance de todas as pessoas. É a grande liquidação do momento. Basta ter dinheiro para comprar, usar e subjugar o corpo da mulher. O homem vem usando o corpo da mulher como se fosse um objeto de sua propriedade privada. As mulheres vivem servindo de joguete em suas mãos. É comum ver os seus corpos nus nas revistas, jornais, filmes pornográficos, propaganda de televisão, nas novelas, nas vitrines das boutiques mais famosas da Europa. São expostas mulheres nuas para atrair as freguesias. Enfim, todas as atenções dos homens estão voltadas para a mulher como única e exclusiva finalidade de faturar em cima do seu corpo. Do mesmo modo, vem acontecendo com as clínicas de aborto. Agora não é mais um hospital beneficente, passou a ser chamado de supermercado de bebê, pois ali o ginecologista tem livre acesso ao câmbio negro, roubam, compram, vendem bebês à vista e a longo prazo também. A maioria das clínicas de aborto estão situadas na Europa e nos Estados Unidos. Por ano, milhares de mulheres solteiras saem de seus países de origem, onde o aborto é ilegal, para os países onde o aborto é legalizado, a fim de interromper a gravidez. A maioria estão com uma gravidez bem adiantada. Então, o poderoso chefão das clínicas não acha conveniente fazer um aborto porque tem outro negócio mais lucrativo. O que eles fazem? Milhões de dólares são oferecidos à gestante para levar a gravidez até os 9 meses. E essa mulher são tentada pela dança macabra dos dólares e aceita como naturalmente, para elas, o melhor tem em mão 2 milhões de dólares do que viver nos antros da perdição, fazendo sexo, abrindo as pernas por algumas migalhas de dólares. Que mal dá para comer um lanche no boteco da esquina da Rua da Perdição. Após o preto no branco, essas mulheres são levadas para as clínicas e vivem em lugares reservados, pois passam a ser propriedade privada do poderoso chefão. Elas têm toda a assistência médica gratuita, completamente os 9 meses de gravidez são submetidas à cesariana. Além delas se livrarem do bebê, sai da clínica com uma boa grana na mão. Mas quem fica com a maior parte da mesada é sempre o poderoso chefão. Essas crianças são vendidas para casais milionários que não têm filhos, que desejam adotar uma criança. No papel, a criança sai da clínica como se fosse doada, quando na realidade são vendidas por preços exorbitantes
que chegam a atingir até 10 milhões de dólares. A maioria dos bebês são exportados para vários países do mundo. Outros bebês são vendidos para servirem de cobaia nos centros de pesquisas genéticas. Todas as transações são feitas através de advogados. Antes de completarem os 9 meses de gravidez, todos os bebês já estão vendidos e assegurados pelos supermercados de bebês. Essas vendas de bebês dentro do câmbio negro são feitas em sigilo e até altamente são confidenciais. Caso haja denúncia ou falha nas transações, todos os envolvidos são assassinados pela gangue dos supermercados de bebê. E não adianta dizer que não é verdade, porque essa cena é triste e é real e acontece na maioria das clínicas da Europa, porque hoje o aborto é um grande negócio para os açougueiros da medicina. Vamos falar um pouquinho agora sobre os objetos supérfluos e descartáveis da feminista. Nós sabemos que hoje existe muito movimento feminista, né? Fazendo barulho, gritando contra a sociedade moralista e conservadora. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Não posso taxar de supérfluo o cigarro, a bebida alcoólica, o perfume, o automóvel. O que é supérfluo para mim pode não ser supérfluo para outras pessoas. Eu qualifico supérfluo tudo aquilo que é secundário, ou melhor, tudo aquilo que venha prejudicar a minha saúde física, tudo que é excesso tóxico, poluente, supérfluo, mesmo que seja um alimento de primeira necessidade, supérfluo é tudo aquilo que é demais, inútil, que não presta, desnecessário. Então, o supérfluo não passa de cacarias ou lixo, né? Uma comida, para ser gostosa, deve ser bem temperada. Se estiver insonsa, tornar-se-á desagradável ao paladar. Se for salgada demais, será rejeitada por todos como supérfluo. Será jogado na lata de lixo. Tudo que é demais intoxica e pode ser fatal. Por isso, não deve fazer parte do nosso dia a dia. Infelizmente, as feministas colocaram os bebês na lista dos supérfluos. No grito da independência, decretaram morte aos bebês para salvar a honra da mulher. É a rebelião da tirania, a violência desenfreada, é a depressão, a moral e os bons costumes. Eles decretaram com unanimidade a semente de morte, a vida uterina. Meus amigos, o fim do supérfluo é a lata de lixo. Descartável. O que é descartável? O Mods é um produto descartável. A mulher usa no período da menstruação por motivo de higiene, tranquilidade, segurança. Após o uso, o Mods vai para a lata do lixo porque foi feito para esse fim. Então vejamos bem. Ele torna-se inútil, desnecessário, indesejável, por ser um objeto descartável. Hoje, todos os bebês vêm sendo objeto descartável
das feministas. Elas fazem e jogam na lata de lixo como se fosse um objeto inútil, desnecessário, indesejável. Elas não querem admitir, mas é uma realidade. E quem concorda também consente. Essas mulheres que pertencem ao movimento feminista são pessoas frustradas, infelizes. Para preencher o vazio em seu interior, ela acusa os homens de machista e fazem discriminações da lei e se dizem defensoras da moral, quando na realidade as suas companheiras permitem que os fetos sejam cobaia de suas experiências sexuais. Querem praticar amor livre? Que pratique. Eu não tenho nada a ver com isso, mas não use o útero como fábrica de fazer bebês. Estão acusando os homens de chefe de família e de machista. Pode gritar dia e noite. Eu não tenho nada a ver com isso. Porém, não agride publicamente o caráter de um homem, né? E é depravante para uma mulher elas quererem acabar com a lei do adultério. A única forma de moral que ainda existe de bom nesta sociedade de consumo, que é suja e corrupta, que mais da metade é podridão. Se isso vier a acontecer, terminará definitivamente a moral, o respeito mútuo, o casamento, a família, a religião. Disso tudo só restará o intercâmbio físico. Vai ser um pandemônio. Um Deus nos acuda. A sociedade feminista se transformará numa moderna Sodoma e Gomorra, a cidade das planícies do Jordão, que foi amaldiçoada, destruída pelo fogo, o enxofre e o sal por causa do adultério. Essa lei pode ser riscada do Código Penal, mas não da lei divina, que diz: não adulterarás. As feministas acham que lavar a roupa, passar, fazer comida, servir o almoço é ser escrava do homem. Cuidar dos afazeres domésticos não é dever, é obrigação da mulher. Quem casa, quer casa. Eu dou um conselho justo a toda mulher que quer ser independente, que não quer se sujeitar às obrigações do lar. É muito simples, que não se case. Eu acho que está na hora da feminista parar com essa guerrinha de nervo que não vai levar a nada, e parar de acusar os homens de usar a violência contra as mulheres. A violência é de ambas as partes. Está insuportável as acusações contra os homens. As mulheres estão perdendo o seu estado de graça. Cada dia que passa estão caindo em degradação. Nem mesmo as guerras já mataram tantos inocentes como as feministas. Elas não respeitam os direitos humanos, a integridade física da vida uterina. Elas usam a violência para matar, matam sem piedade, sem compaixão, sem clemência, para matar os seus filhos. Usam drogas, entorpecentes e outros meios artificiais. Por dia, são milhares de bebês que deixam de sorrir, são mortos pela violência feminina.
que dizem ser vítima dos homens em seus planos, os bebês estão em segundo lugar, são supérfluos, insignificante, nada mais é de que o objeto descartável. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Eu acho que está na hora das feministas se conscientizarem de analisar, em vez de acusar, proteger, em vez de matar, porque atirar a primeira pedra no homem, se suas mãos estão manchadas de sangue inocente. As feministas estão abortando porque estão com suas consciências cauterizadas pelo pecado. Estão abortando para justificar-se perante a família. Estão abortando porque o seu marido pode não saber a origem desta gravidez. Estão abortando porque odeiam as crianças. Estão abortando porque o seu namorado não quer o filho. Estão abortando porque foram bem pagas para encobrir determinada sujeira de seu patrão. Estão abortando porque não sabem quem é o pai da criança. Estão abortando porque não têm condições de sustentar ou de assumir determinada responsabilidade. Estão abortando para se manterem esbelta, porque não querem modificar o seu corpo, querem estar sempre em forma para matar e saciar os seus intentos carnais em qualquer interferência, em qualquer intercâmbio físico. A maioria dos bebês vem servindo de vítimas de agressão feminina. Após serem gerados, são colocados em sacos de plástico queimados e depois vão para a lata de lixo. São verdadeiros objetos descartáveis. Isso as feministas não querem admitir. Está na hora dos homens se unirem dentro dessas sociedades injustas. Está na hora dos homens ir ao Tribunal de Justiça e no fórum procurar os direitos e procurar também políticos, e exigir novas leis para apresentarem, porque é admissível que uma mulher grávida faça de seu filho, um objeto descartável, como se fosse um acessório, qualquer. Para concluir, vejamos bem, as guerras, por exemplo, 10 milhões de bebês, prestem bem atenção, 10 milhões de bebês são assassinados por ano nas clínicas de aborto dos Estados Unidos. É a estatística. 10 milhões de bebês morrem por ano nos Estados Unidos da América. Agora eu pergunto para vocês, quantas pessoas já morreram na guerra da Ucrânia? 190 mil pessoas. Em Israel, na guerra contra o Hamas, já morreu 10.328 pessoas. E quantas milhares e milhares de bebês são abortados pelas feministas, que são recordistas em cometer assassinato duplo? Veja bem, se um ano nos Estados Unidos elas matam 10 milhões de bebês, só nos Estados Unidos. Agora imagina em toda a Europa. 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos são mais do que a população de todo Israel. Israel deve ter aproximadamente 7, 8 milhões de pessoas. Em um ano, só nos Estados Unidos, elas matam 10 milhões
de bebês na clínica de aborto. E você sabia que esses bebês, durante o dia, até com 9 meses, é legal, elas podem tirar, os médicos vão jogando tudo no chão, aqueles bebês gritando, desesperado, com placenta, com cordão umbilical, aquilo é pilhas e pilha. E quando chega ali pelas 5 horas, 5h30, eles começam a juntar com uma pá e atirar tudo dentro do incinerador para ser queimado. E são queimados vivos. Queimados vivos. E tem clínica que vende os corpos, não queimam, mas vende para a indústria, como na Rússia, para fazer sabão, creme e ração para porcos. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil existia, não sei se existe ainda, uma empresa chamada Christian Grey, que ela vendia creme de placenta da mulher, creme de placenta para rejuvenescer a pele das mulheres. Então, prezados amigos, isso é um assunto muito sério. Isso aqui não é mentira minha, não. Isso aqui foi muitos anos de pesquisa. Tudo isso vem acontecendo na clínica de aborto. Então, que Deus tenha misericórdia. E quero dar um conselho a todas as feministas. Os bebês que estão em vosso ventre são heranças de Deus. E um dia, se você matar esse bebê, que ele não vier a nascer, um dia você vai prestar conta diante de Deus. E o seu sangue das tuas mãos, Deus reclamará. E todos os abortistas serão lançados no inferno. Essa é a realidade. Que Deus tenha misericórdia da nação brasileira e nos ajude e nos dê graça. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amado e eterno Deus, abençoe essa família, abençoe o Brasil, tenha misericórdia, para que seja um país justo, um país moralista e conservador, onde as crianças possam nascer e brotar de seus lábios sorriso eterno para a felicidade de toda a nação. Que esse país seja um país livre, onde o amor e a comunhão do Espírito Santo possa reinar sobre todas as famílias. Assim nós oramos, nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a família brasileira.